Puerpério, depressão pós-parto, baby blues, tem vários nomes. Na verdade deve ter até mais, eu que não fui muito pesquisar. Mas se você já esteve grávida, se você acompanhou já alguma grávida, se você já esteve envolvido em algum assunto de maternidade, você já deve ter ouvido falar no temido puerpério. E primeira vez que eu vi puerpério, essa palavra, assim, eu nunca tinha escutado. E eu lembro até hoje, foi quando a cantora Pitty engravidou. E foi a primeira vez que eu vi que ela deu uma entrevista e falou sobre a dificuldade do puerpério. Eu pensei, o que é isso? Eu não tenho nem noção. Aí eu fui pesquisar. É um período, geralmente depois do pós-parto, um período meio triste, meio, depressivo, que a mãe passa depois que o bebê nasce. Falando bem superficialmente, assim, né? Mas a gente sabe que cada mulher tem seu puerpério e, como eu falei, às vezes isso pode desenvolver para outra coisa. Muitas mulheres acabam tendo depressão pós-parto e não sabem, porque a gente vai tornando tudo tão normal, né? É muito normal ficar no puerpério, é muito normal ficar triste depois do parto. Isso é normal, é normal, é normal. Mas a gente não sabe até que ponto é normal a tristeza, né? Ficar triste demais. A gente não sabe até que ponto pode ser uma depressão pós-parto, ou pode ser o tal do baby blues, que eu também não sei direito o que é, mas já me falaram que também tem esse nome. E eu acho, nunca fui a fundo, mas no período que eu passei pós-parto, na minha cabeça foi apenas um puerpério normal, não tive depressão nem mais nada em relação a isso. Eu acredito que foi só isso. Mas já foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu nunca fiz um vídeo falando sobre isso, porque eu até me emociono de lembrar das situações. E eu confesso que tem coisas assim que eu não lembro, tem coisas assim... Eu não vou cortar esse vídeo, eu vou fazer sem edição. Tem coisas assim que eu não lembro muito bem o que eu senti, ou por que eu senti, ou o que aconteceu. Mas eu lembro muito de me sentir muito sozinha e a gente tá falando assim de como eu falei no vídeo anterior, de uma relação maravilhosa, minha e do Will. Quando a gente tava grávida, a gente pesquisou muita coisa, a gente leu, se inteirou e tal. A gente leu sobre o puerpério, ele lia as coisas e me mandava, ele via coisas e me mandava. Vamos ficar atento a isso, né, pra te ficar bem, ele me mandava e tal. Isso pode acontecer, vamos ficar de olho, blá blá blá. Mas cara, quando acontece, tu não vê saída, tu não sabe o que fazer, tu não sabe como agir. Eu tô falando da nossa experiência, né, não quer dizer que todas as mulheres passam por isso. Talvez tenha mulher que sabe lidar melhor, talvez tenha mulher que acaba tendo talvez uma rede de apoio junto e que faça a diferença. A gente engravidou na pandemia, então em 2020, então a gente estava completamente sozinhos, era só nós dois, e o Will saía para trabalhar, ficava eu e a Maia, e era só isso, eram as duas únicas pessoas que eu via nos primeiros meses, assim, era o Will e a Maia, né, e pensa assim, tu vai ficando assim, tu vai se sentindo, meu Deus, sabe, eu já trabalhava em casa, então eu já estava acostumada a ficar sozinha, eu já trabalhava em casa o dia inteiro, eu ficava sozinha. Gostei, sempre gostei, mas claro que chegava uma hora que senti falta de ter pessoas, interagir e tal. Aí quando veio 2020, né, toda aquela situação, a gente ficou totalmente trancado dentro de casa. Então, meu Deus, aí sim eu não via mais ninguém. E depois era só eu e o bebê, e a gente sabe como nesse momento é importante a mãe sair um pouco, ver outras pessoas, conversar com outros adultos, trocar outras ideias, falar sobre outros assuntos. E eu não tinha isso, o foco era totalmente na Maia. E assim, graças a Deus, a Maia foi um bebê maravilhoso, ela foi muito tranquila, ela não teve cólica, ela não teve nada assim. Ela dormia muito, ela só chorava pra mamar, daqui a pouco ela já dormia de novo, ela sempre foi muito querida. Mas isso não anulou a chance do puerpério. E hoje eu tento pensar, eu tento descrever, esses dias eu não lembro com quem eu tava conversando, assim, que eu tento descrever o que eu senti na época. E teve algumas situações que a gente via, uma outra pessoa que ia nos visitar, nossos parentes que moram de longe, com todo cuidado vinham, né, meus pais, a mãe do Will, vinha ali entre um período e outro para nos visitar e tal. E assim, é um sentimento muito estranho que é como se eu estivesse ali e eu não estivesse ao mesmo tempo.
Se eu tivesse que descrever, assim, o puerpério, eu não sei como eu ia descrever. Mas eu fico pensando, assim, tentando pensar, assim, no que eu senti. É como se eu fosse um fantasma. Como se eu estivesse ali, mas eu não tivesse. É como se as pessoas estivessem fazendo as coisas delas, como se o Will estivesse ali fazendo as coisas dele, e eu tô ali só parada olhando. Não tô conseguindo chegar, não tô conseguindo interagir, não tô conseguindo me conectar com as pessoas, com os assuntos, com o que tá acontecendo. Tudo, assim, parecia assim que tudo tava cinza, tudo tava sem cor. Às vezes parecia que eu tava parada no tempo, sabe? Às vezes parecia que tudo tava acontecendo e eu tava ali parada, só olhando, só assistindo. Às vezes parecia que tava as coisas assim, como se eu estivesse dentro de algum... É ridículo assim, mas na minha cabeça assim, a sensação é como se eu estivesse dentro de uma casa, olhando pela janela as coisas que estavam acontecendo lá de fora. E tudo que estava acontecendo, o Will, a Maia, pessoas que vinham visitar, um ou outro passeio que a gente ia fazer, parecia que eu tava só assim, ó, dentro daquela janela, olhando, sabe? Não tava participando. É como se fosse isso, assim, como se eu só estivesse assistindo toda a minha vida passando, as coisas acontecendo, as pessoas indo, vindo e tal, e como se fosse na TV, como se fosse um filme. E eu não estivesse participando disso. Então eu não sei dizer, como eu falei, eu não sei dizer até que ponto isso pode ser o normal do puerpério, ou se já foi além, uma depressão, alguma coisa assim. Eu sentia que tinha dias, a maioria dos dias eu começava super bem, eu começava empolgada, tanto que eu fazia vários stories, vários vídeos com a Maia, dançava, blá blá blá. Aí parece que da metade do dia pra noite, assim, ia dando aquela baixada, parece que eu ia entrando no casulo e tipo, tá bom, vai acontecer isso de novo como aconteceu ontem. E, nossa, eu só chorava, chorava, o Will vinha pra casa, ele, coitado, ele não sabia nem o que fazer. Eu só chorava, eu também dizia, não tenho o que fazer, só me abraça. E várias vezes ele vinha almoçar em casa, o normal era não, ele não vir, porque ele trabalhava longe de onde a gente morava, mas não, ele vinha todo dia almoçar, porque ele sabia que eu precisava só pelo menos chorar, ele me abraçar e ficar um pouco comigo. Então, se eu pudesse, assim, descrever o puerpério pra mim, na verdade, foi como se eu tivesse presa dentro de mim. Eu tava presa dentro de mim, só assistindo as coisas acontecendo. E não tava, parecia, vivendo. Eu não sei quanto tempo durou isso, não lembro quanto tempo durou. Eu não sei se durou um mês, se durou 2, eu não sei. Eu não sei se o que me ajudou foi quando eu comecei a fazer a terapia, alguns meses depois que a Maia nasceu. Eu realmente não lembro. E eu prefiro não lembrar, assim. Então parece, é como se fosse assim, naturalmente as coisas fossem entrando no eixo, entrando nos eixos. E eu acho que foi isso que aconteceu mesmo. E claro, assim, a gente fala muito sobre a questão interna, né? É muita mudança interna. Eu não acreditava quando as pessoas falavam que mudava tanto, que a gente internamente mudava tanto. Mas parece assim que a Maia nasceu e literalmente bagunçou tudo dentro de mim, porque os órgãos, né, saíram do lugar e tal, depois voltaram pro lugar. Mas aqui tudo na cabeça, no coração, no sentimento, tudo bagunçou, tudo assim, muito, é muito confuso. É muito confuso mesmo. Mas claro que uma parte que às vezes para algumas pessoas é fútil ou é vaidade, mas para outras nem tanto, é a parte do corpo. E a gente sabe que isso também acaba sendo uma parte que pega em algumas mães. 2018, eu fiz uma baita mudança na minha vida. 2018, eu comecei a trabalhar em casa, saí do emprego, né, carteira assinada, fui trabalhar em casa por conta própria, comecei a fazer academia, comecei a fazer reeducação alimentar, parei de tomar Nescau, olha, muitos anos tomando Nescau, então puro leite, né, mudei toda a minha alimentação, comecei a comer melhor, então eu emagreci, eu comecei a ficar com o corpo que eu já desejava há muito tempo, né, mais magrinha, mais definida, nossa, eu tava assim me sentindo maravilhosa como eu não me sentia por muito tempo. E eu lembro que logo depois disso, ali, 2019, por aí, a gente até meio que ensaiou e comentou, quem sabe a gente começa a tentar engravidar. E a primeira coisa que eu pensei, não, eu demorei pra chegar nesse meu corpo aqui. Eu demorei pra chegar nisso aqui, agora eu quero curtir as roupas que eu comprei. Quero curtir esse corpo. Mas eu já tô adiantando o assunto de semana que vem, né? Eu não vou entrar nesse assunto, não.
porque esse assunto vai ser o vídeo de semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então fica ligado que sexta-feira, 21 horas, vamos falar sobre corpo pós-parto.